Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Alegria estar aqui com vocês novamente nessa noite para mais essa live. Hoje nós vamos falar a respeito de financiamento imobiliário, nós vamos falar a respeito de coisas voltadas para esse assunto. Você vai poder tirar dúvidas. Nós já temos aqui pessoas entrando, o pessoal da ATA, que é nosso convidado hoje, já está aqui entrando. E nós já vou abrir aqui o pessoal da ATA que está entrando. ATA, o Maicon Pérez e o Samuel Piol, que eles dois são especialistas em financiamento. Oi, Maicon, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alexandre, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, maravilha poder falar contigo nessa noite. Com o Samuel já deve estar chegando aí também. Enquanto isso, nós vamos falando com o pessoal aqui que está entrando. Boa noite, Kátia. Eu estava falando para o pessoal aqui, enquanto isso, que a gente vai falar a respeito de financiamento imobiliário, tirar algumas dúvidas que muitas pessoas têm aí a respeito de crédito imobiliário, se é o momento, como que está aquecido, se está aquecido o mercado, para que a gente possa juntos tratar disso essa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com você, Alexandre, falando aí para o pessoal que te acompanha. Financiamento imobiliário é sempre bom. O mercado está aquecido também, assim como o mercado de imóveis, né? A procura tem sido muito grande durante esse período de pandemia. Então a gente está bem animado aí. E realmente falar de financiamento é muito bom, porque muitas pessoas às vezes não conhecem como que é o funcionamento do financiamento imobiliário na prática, né? Como que ele funciona internamente. As pessoas normalmente buscam financiamento, né? E eles não para aquisição dos seus imóveis, enfim. E muitas delas, às vezes, entendem pouco a respeito do financiamento imobiliário e como que é a dinâmica desse processo. Então, espero que a gente possa clarificar um pouco aqui essa noite a respeito do financiamento. O Samuel já chegou também, estou aguardando ele entrar aqui, está ele chegando aí. Oi, Samuel. Oi, tudo bom? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, que eu estou com algumas dificuldades técnicas aqui no meu equipamento. Então, se der alguma intercorrência aí, é porque estou com alguns problemas aqui para conseguir um microfone, a internet meio instável, mas estou aqui. Tá certo. A gente está ouvindo a criançada aí no fundo, correndo e gritando. Eu já saí aqui, mas acho que vai levar um pouquinho para silenciar. Tá certo. Pessoal, tem mais gente chegando aqui. A Ana Firmo chegou. A Isa também está entrando. Melhorou agora. Estão dizendo que a imagem estava cortando. Está normal agora. Beleza, meninos, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, tá, Maicon? Vocês pudessem falar um pouquinho quem é a ATA Brasília, quem é o Maicon, quem é o Samuel. Não sei se o Samuel está ouvindo, está ali girando, mas se você pudesse já, Maicon, começar dizendo quem é a ATA, que empresa é essa, que empresa é a ATA Brasília e quem é você, Maicon Pérez? Bom, né, meu nome é Maicon, como você já falou, né, Alexandre? Eu sou um dos heads da ATA Brasília, que é a ATA BSB. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, moro aqui em Brasília desde 2018, de abril de 2018. Já atuava no mercado de crédito imobiliário, porque eu também sou corretor, né? E também já atuei como corretor. Então, eu conheci esse mercado alguns anos atrás, me apaixonei por esse mercado, realmente é um mercado que você se apaixona por ele, o mercado imobiliário, né? E aqui em Brasília eu conheci o Samuel, né, que é o outro head da ATA Brasília, junto com o Marcos, que é o nosso outro sócio que está em São Paulo. Certo. E nós formamos aqui a ATA Brasília. Quem é a ATA, tá? Para quem não conhece. A ATA é uma PropTech do mercado imobiliário. Tá? O que é uma PropTech? Uma PropTech é uma empresa que pega o mercado imobiliário e, atrelado a ele, tem uma tecnologia que integra os dois.
ou seja, ela tem uma plataforma de crédito imobiliário que integra vários bancos, trazendo uma tecnologia para resolver esses gargalos do mercado imobiliário, né? A ATA surgiu em 2014, com sede em São Paulo, criada pelo nosso CEO, né, que é o nosso CEO atual, Renato Caporrino. Ele é o criador da ATA, ele que estruturou toda essa ideia lá atrás, desde 2014. E hoje nós somos uma franquia e uma empresa que nós já atuamos em 24 estados do Brasil, mais Distrito Federal. A ATA hoje atua aí com mais de 60 franquias espalhadas no Brasil, né, entre lojas e empresas online também, atuando aí com crédito imobiliário. Já atendemos aí mais de 200 mil clientes, já entregamos mais de 400 bilhões de reais em crédito imobiliário. Então, assim, a gente vem evoluindo muito desde 2014. Né? A ATA vem crescendo muito, tanto na parte tecnológica, né, porque nós investimos muito em tecnologia. Hoje a ATA possui uma plataforma que integra os 3 principais bancos privados do país, que é o Bradesco, Itaú e Santander, onde dentro de um mesmo local a gente consegue simular para os clientes nesses 3 bancos, nós conseguimos aprovar o crédito dentro dessas instituições financeiras diretamente no sistema bancário. O que antes era demorado, o cliente tinha que ir até uma agência, procurar o gerente para aprovar o crédito, aí demorava um pouco, porque a gente sabe que o gerente ele tem vários outros produtos para trabalhar. Hoje não. O cliente que nos procura passa algumas informações para a gente consegue fazer tudo isso de forma online e o financiamento ele acontece de forma bem mais rápida e bem mais prática. E recentemente agora, né, a ATA ela foi incorporada pela Quinto Andar, que é a maior imobiliária aí online da América Latina, né? Então hoje nós fazemos parte da Quinto Andar, num segmento específico, né, em nossa empresa. Então nós vamos estar atuando aí nos próximos anos, juntamente com o Quinto Andar, para intensificar mais esse mercado e fortalecer mais esse mercado com tecnologia, com expertise, para o cliente ele possa ter a melhor experiência quando diz respeito a financiamento imobiliário no Brasil. É muito legal você contar essa história. Deixa eu dar um pause aqui, só um pouquinho mais. É muito legal você estar falando a respeito disso, porque tem muita gente que tem dúvidas a respeito disso. Deixa eu ver se o Samuel já voltou aqui. Se o Samuel não tiver voltado, eu já vou te fazer uma pergunta. Ele ainda não voltou. Então, você está dizendo para mim que a ATA é uma empresa que trata de financiamento bancário. Agora, essa figura da ATA, eu estou fazendo essa pergunta, eu já sei a resposta, porque a gente conversa muito, né? A ATA, ela não é um correspondente bancário, correto? Eu quero que você coloque isso para o pessoal. Qual que é a diferença da ATA para um correspondente bancário? Sim. A diferença da ATA, a principal diferença da ATA para um correspondente bancário é que nós não temos intermediários. Ou seja, a ATA ela tem acesso direto ao sistema do banco. Então eu consigo entrar, por exemplo, no sistema do Santander, aprovar a carta de crédito do cliente dentro do sistema do Santander e automaticamente o gerente da conta daquele cliente já tem acesso àquela carta aprovada diretamente no sistema dele, o sistema do gerente. Então a ATA ela tem uma tecnologia onde nós não precisamos de intermediários. Nós temos pessoas que nós chamamos de prepostos, que trabalham, que são pessoas da ATA, funcionários da ATA, que trabalham dentro dos bancos. Ou seja, nós temos uma pessoa da ATA específica dentro do Bradesco, dentro do Itaú e dentro do Santander, para nos dar esse suporte direto. É como se nós tivéssemos um BPO próprio, ou seja, nós analisamos tudo, aprovamos o crédito e já direcionamos dentro dos sistemas dos bancos. Isso é uma das principais diferenças de um correspondente bancário. Normalmente o correspondente bancário tem um sistema paralelo ao do banco, onde ele imputa todas as informações, né, do cliente, e uma pessoa específica do banco vai até lá, pega essas informações e coloca dentro do sistema do banco para dar prosseguimento na esteira de financiamento imobiliário. Nós, da ATA, já imputamos os documentos dentro do sistema do banco. Então a gente corta esse caminho e isso dá mais celeridade no processo de entrega para o cliente.
Perfeito. Então, basicamente, essa é a principal diferença da ata para um correspondente bancário normal que nós temos hoje no mercado. Isso acaba acelerando muito o processo, né? Porque Sim. eu sei que os bancos privados hoje, eles já estão com um sistema bem mais avançado, mais rápido, Sim. normalmente muito mais rápido. E eu falo isso porque é o seguinte, eu já trabalho aí há 13 anos nesse mercado e eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas com os processos de financiamento. Porque muitas vezes o correspondente bancário ele não tem celeridade, ele demora, além dos problemas dos bancos, que também acabam atrasando muitas vezes. O principal banco que o brasileiro conhece é a Caixa Econômica Federal. Sim. É normalmente onde a maioria das pessoas querem fazer os seus financiamentos. Então, muita gente não sabe, porque a gente está lidando com isso todo dia, mas muita gente não sabe que o da Caixa Econômica é um dos bancos mais morosos para fazer um financiamento imobiliário. Ele tem, às vezes, excelentes taxas, mas os bancos particulares, eles são bem mais rápidos do que a Caixa Econômica para fazer esses processos, né? Na maioria das vezes, evidente. E eu falo isso se a documentação do imóvel, do cliente, de todas as partes estiverem redondas, elas andam bem mais rápido, porque isso é uma coisa muito importante a se lembrar, tá? Sim. Você mesmo fala para a gente, se a documentação estiver toda ok, quanto tempo que a ata consegue aprovar o financiamento da pessoa no dos 3 bancos? Tem uma ideia para passar para o pessoal? Sim, tem. O que acontece, Alexandre? Os correspondentes, muitas vezes, o correspondente bancário, ele enfrenta algumas dificuldades justamente porque ele não tem aquele acesso direto do sistema do banco. Então, ele depende de outras pessoas, muitas vezes, para atualizar o sistema que ele utiliza, né? Então, muitas vezes, não é nem culpa do correspondente, é porque realmente o acesso dele, às vezes, é limitado ao banco. Hoje, na ata, a gente consegue ter acesso em tempo real das atualizações do sistema. E como você falou a questão de documentação, por exemplo, o banco ele faz análise, né? Quando você imputa um financiamento imobiliário dentro da esteira bancária, ela vai passar por algumas partes dentro do banco, uma análise jurídica, uma análise documental e etc. Né? Então, nós costumamos dizer o seguinte, se a documentação do proponente comprador, que é a pessoa que está comprando o imóvel, do imóvel e do vendedor estiver ok, o financiamento ele tende a andar mais rápido, porque não vai aparecer nenhuma pendência. Caso haja pendências no sistema, a gente consegue ver isso e acompanhar em tempo real. Então a gente já consegue solicitar aquela documentação e já colocar no sistema para que a esteira continue andando, ela não fique parada, né? Normalmente o banco ele tem uma análise interna que a gente chama de D+2, que é mais ou menos o padrão. O que é D+2? É o dia mais 2 dias para análise. Então normalmente o banco ele pede 3 dias úteis para analisar aquela documentação e dar continuidade na esteira. Então, quando você tem acesso direto ao sistema, você consegue colocar isso de forma mais rápida, você não perde tempo, né? Então, como eu falava, se a documentação estiver ok, a gente já entregou financiamentos. O que é entregar o financiamento? Tá? Vamos deixar uma coisa clara aqui já logo no início para as pessoas poderem entender. Existe o prazo do banco, que é o prazo onde a pessoa inicia o financiamento e finaliza com o contrato emitido e assinado. E existe o prazo do cartório de registro do imóvel. Tá? A gente já entregou financiamentos com 7 dias. O que é os 7 dias? É do início do financiamento até a emissão do contrato do cliente. Normalmente... só completar, para as pessoas não entendem, quando o contrato do banco está pronto, que a pessoa vai lá e assina o financiamento, aquele contrato ele tem força de escritura, muitas vezes, tá? A maioria das vezes, e ele vai direto para o cartório de registro. E o cartório de registro ele tem até 30 dias para emitir o registro. Depois que esse registro é emitido, ele volta para o banco, para sim o banco pagar para quem está vendendo o imóvel. Tá? Exatamente. Então, o que o Maicon está falando, esses 7 dias,
é do momento em que foi entregue a documentação, foi feita a análise, entrega a documentação, até o dia da assinatura do contrato, antes de ir para o registro. Isso é muito importante, porque senão tem gente que fala assim, não, tudo em 7 dias? Não. O cartório de registro tem até 30 dias. Normalmente não demora 30, eles demoram 15, 20 no máximo. Se tiver tudo ok, se não tiver nenhuma exigência, é esse o prazo que vai acontecer. Sim. Mas vai lá, continua. E isso aí foi um prazo relâmpago, assim, costuma dizer, né? O financiamento, a gente entregou financiamentos com 7 dias, com 14, 15, 30 dias, assim como teve também financiamentos que foram entregues com 90 dias, né? Devido a pendências, por exemplo, às vezes a pessoa está comprando o imóvel, chega lá na frente, o imóvel tem uma pendência, numa certidão, ou tem algum tipo de débito, o banco paralisa a esteira, solicita essa documentação, aí o proprietário ele tem que correr atrás dessa documentação, né, para que possa ser imputada no sistema e a esteira do banco volte a caminhar, digamos assim, né? O prazo padrão, a Kátia até perguntou aí novamente, o prazo de praxe que é dado em todos os financiamentos imobiliários é 90 dias. Tá? Isso é o prazo máximo do financiamento imobiliário. Mas a gente, juntamente, até com o cartório, a gente já conseguiu entregar em 30 dias, em 40 dias, entendeu? Depende muito do cartório também. A gente costuma ter já pessoas específicas dentro dos cartórios para que a gente possa não passar na frente dos outros clientes, mas já entregar para a pessoa correta, para ela já dar prosseguimento, né, na parte ali de registro, para que quando o contrato retorne para o banco tem um prazo de até 48 horas para fazer o depósito no pagamento na conta do vendedor, no caso, né? Então, o prazo de financiamento às vezes é rápido, mas aí o cartório também tem o prazo dele. Então, as pessoas têm que entender isso, tá? E a documentação estando correta, o financiamento entra rápido e sai rápido. Tendo pendências, a gente tem que analisar caso a caso, porque existem pendências que são diferentes das outras e que demandam mais tempo. A gente teve uma pendência recentemente, só para poder ilustrar isso, onde a construção ela não estava averbada na matrícula do imóvel. Né? Aí você tem que averbar a construção na matrícula do imóvel, aí você tem que levar isso a cartório, isso demora um tempo para ser preparado e realizado, então tudo isso vai colocando dias no financiamento, né? Vai acrescentando dias, semanas no financiamento. Então muitas vezes isso acaba atrasando um pouco o financiamento imobiliário. É muito importante essa explicação, explanação, porque as pessoas têm muitas dúvidas. A gente vê isso no dia a dia, que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do financiamento. A Kátia está fazendo algumas perguntas aqui. Eu vou começar a fazer essas perguntas para você. Deixa eu olhar aqui de novo se o Samuel entrou. Ainda não, ele está com problema de conexão, tá, gente? Acho que ele está com uma dificuldade na internet. A gente vai rodando aqui, porque o que o Michael falar é o que o Samuel fala. Pode ter certeza. Uma coisa interessante aqui. A Kátia perguntou o seguinte: hoje está mais fácil conseguir crédito? Existe uma renda mínima para você conseguir um crédito? Vamos lá. Eu não digo que está mais fácil, tá? Não é questão de estar mais fácil. Hoje, o crédito imobiliário está bem desburocratizado, né? Ele está mais acessível, digamos assim, né? Porque, seja antigamente que as taxas eram um pouco mais altas ou agora, o cliente ele precisa estar com a documentação ok, né? Tanto dele, quanto do imóvel, quanto do vendedor. Precisa também se preparar para o financiamento imobiliário, porque é uma preparação para o financiamento imobiliário. A pessoa precisa ter uma reserva para poder dar de entrada no financiamento imobiliário, né? Então, são algumas preparações que precisam ser feitas para que esse financiamento aconteça. O que acontece? Quando você solicita um financiamento imobiliário, o banco, no primeiro momento, ele vai fazer uma análise da sua vida, né? O banco ele costuma analisar o que nós chamamos de birôs de crédito. O que são os birôs de crédito? São empresas que detêm ali a vida financeira daquele cliente, né? Os hábitos de consumo daquele cliente no mercado. Empresas como SPC, empresas como Serasa, os bancos costumam consultar também os seus birôs internos, né?
como o sistema do Sisbacen, por exemplo, que é um sistema do Banco Central, onde os bancos consultam. Então, por exemplo, as pessoas, mas os bancos são muito, como é que eu posso dizer? Os bancos são muito criteriosos, os bancos dificultam demais a liberação do crédito imobiliário. Aí eu costumo dizer o seguinte, então vamos nos colocar no lugar do banco. Você está pegando hoje um financiamento de R$500 mil, o banco vai pagar esses R$500 mil à vista para a pessoa que está te vendendo o imóvel e vai confiar em você que você vai pagar o banco em 30 anos esse valor de R$500 mil. Então, é uma análise criteriosa. Então, as pessoas muitas vezes estão com algumas pendências, alguns problemas, né, no seu CPF ou algo nesse sentido. Então, infelizmente, não consegue o crédito. Mas realmente está simples hoje. Não que esteja mais fácil, eu acredito que está mais simples de você hoje ter acesso a um crédito imobiliário. Claro que você precisa ter um lastro de crédito no mercado, né? Você precisa, se possível, utilizar cartão de crédito, ter um bom score, né? Isso facilita muito para que você possa adquirir aí um crédito imobiliário, para que você também tenha um bom relacionamento com o seu banco, com o seu gerente. Isso ajuda muito na hora de fazer a aquisição de um crédito imobiliário. Mas, infelizmente, a gente também, Alexandre, temos muitas situações onde a pessoa não consegue crédito imobiliário em praticamente nenhuma instituição financeira. Né? Aí tem que procurar saber o que está acontecendo, porque os bancos também eles têm um score interno, né, que eles qualificam o cliente. Então, tudo é uma análise. Né? Mas a gente tem feito muitos financiamentos imobiliários de vários valores. A Kátia também acho que perguntou a questão de uma renda mínima. Né? Na verdade, alguns bancos eles têm um valor mínimo para financiamento imobiliário. Às vezes é 80 mil, às vezes alguns bancos chegam a ser 50, 60 mil, dependendo da região, porque cada região do Brasil existe um valor de imóvel diferente. Por exemplo, a gente tem um ticket médio aqui em Brasília bem maior do que nós temos, por exemplo, em outras cidades do Brasil. Então, dependendo da região, os bancos trabalham a se adequar àquela região. Né? Então, depende. Hoje a gente tem pessoas que ganham R$1.000, R$1.500, que conseguem fazer um financiamento imobiliário pela Casa Amarela, pelo Minha Casa Minha Vida, enfim, pelos esses programas da Caixa Econômica Federal. E como você bem falou no início, hoje a Caixa é um dos maiores players do mercado imobiliário, de crédito imobiliário. Né? E você falava no início a respeito da demora, da morosidade. Muito disso é porque a Caixa também ela é utilizada pelo governo para auxiliar nesses auxílios, como auxílios emergenciais, Bolsa Família. Então a Caixa tem uma demanda muito alta de serviços e às vezes elas não conseguem atender, digamos assim, né, de forma tão eficaz ao grande volume que é levado até a Caixa, o grande volume de crédito imobiliário. Porque muitas vezes ela tem que despender alguns funcionários de um lado para preencher uma outra lacuna e aí isso é um jogo, né, aqui e ali acaba muitas vezes atrasando alguns financiamentos imobiliários. É verdade. É importante dizer isso, porque a gente não está falando mal da Caixa, nem bem não, de forma nenhuma. É o maior player do mercado. O que a gente está querendo trazer para vocês aqui é que nós temos que olhar também como consumidor, de que todo consumidor quer um serviço melhor, quer um serviço mais rápido. Tem gente que paga uma taxa até maior porque ele precisa de velocidade no trabalho, no trabalho do financiamento. Mas você citava uma coisa que é muito importante, Marco. Nós estamos falando a respeito de financiamento imobiliário e ainda hoje eu vejo que o sonho da casa própria é o sonho da maioria dos brasileiros. A gente tem essa cultura muito arraigada. E eu costumo dizer, você falou uma coisa muito interessante, que é a respeito da preparação para você ter um imóvel, a preparação para você fazer um financiamento. Não é simplesmente você ir fazer uma simulação no banco, o banco a parcela aprovar, encaixou. Encaixou, beleza, tá tudo certo, vamos comprar. Você tem que entender, você que está nos assistindo agora, que comprar um imóvel é uma responsabilidade enorme. Sim. E, por exemplo, vou dar exemplos práticos, porque nós vemos isso muito na praça. As pessoas elas contratam financiamento, começam a pagar o financiamento, elas estão ali realizando o sonho da casa própria dela, que só é dela depois que for quitado o financiamento. Então, nós vemos muitas pessoas que começam a ter problemas durante o caminho e elas acabam perdendo os seus imóveis por inadimplência.
Porque aconteceu alguma coisa na vida e elas perderam. Muitas vezes porque elas não tinham planejamento, porque achavam que era só pagar a parcela e estava tudo bem. Sim. E aí elas acabam perdendo seus imóveis. E não é só perder o imóvel, ela perde o investimento que ela fez no imóvel durante aquele tempo. Então, isso é muito importante a gente deixar claro para as pessoas, que o sonho do brasileiro é ter o imóvel próprio, e nós que trabalhamos para isso, só que nós também orientamos o cliente justamente para saber se ele tem condição e o banco verifica isso também. Por isso, muitos financiamentos não são liberados. Se você tem condição de fazer esse financiamento e cumpri-lo até o final. Isso é muito importante deixar claro, porque a gente não quer... Tem gente que me pergunta, é melhor morar de aluguel ou você comprar um imóvel? Aí eu falo, depende. Mas depende de quê? Depende de como é a sua vida. Você tem condições de pagar um financiamento e ter um patamar de vida que condiz com o que você gostaria de viver e não vai te apertar? Você tem uma reserva para caso aconteça algum problema com você, uma reserva aí de pelo menos 6 meses para você pagar o seu financiamento sem você se preocupar? Porque, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia. O ano passado nós tivemos milhares de empresas que fecharam as portas. E eu tenho notícia de pessoas que fecharam as portas dos seus trabalhos, dos seus empresas e perderam os imóveis. Por quê? Porque não estavam conseguindo pagar. Então, a gente tem que ver que é um todo, não é uma coisa. Apesar de, por exemplo, a Caixa ter congelado durante algum tempo os pagamentos, né? Por causa da pandemia, isso aconteceu, mas isso não vai ficar para sempre, não vai durar para sempre. E a nossa economia pessoal, ela demora muito mais para começar a girar de novo do que o das grandes corporações, das grandes empresas. Então, acho que isso é uma coisa de responsabilidade muito grande. Quando você for fazer um financiamento, você tem que pensar bem. Você tem que ter um planejamento, como a Kátia está falando aí, que isso é muito sério. Porque você pode viver de aluguel e viver bem de aluguel a vida inteira. Sim. E você ter uma vida boa, sem problema. Porque se você atrasa o aluguel 1, 2, 3 meses, você está com algum problema, você negocia com o proprietário, você sai dali, você não vai ter prejuízo financeiro, você vai ter que pagar o que você está devendo, evidente, mas você arruma outro lugar e vai morar naquele lugar. O imóvel, quando você compra, não é só isso. Você tem uma série de preocupações. Por exemplo, quando você compra um imóvel, você se torna responsável por toda a estrutura dele, você se torna responsável por todas as despesas, por todos os impostos, manutenções que aquele imóvel vai precisar ter, cobrança do governo, cobrança do condomínio, cobrança de todas as partes. As pessoas não pensam isso. Por exemplo, se você mora de aluguel, você não tem tudo isso. Porque, por exemplo, se a gente tem um problema estrutural no imóvel que está alugado, essa responsabilidade não é do inquilino. Essa responsabilidade é do proprietário. Então, será que você tem condição de manter tudo isso, de comprar o seu imóvel e manter o imóvel assim? Mas eu vou comprar um imóvel e vou colocar ele para alugar. Beleza. Você vai ter condição de fazer uma reparação, por exemplo, de um apartamento que dá um vazamento no banheiro e que molha a coluna do prédio inteiro, 3, 4 apartamentos abaixo estragados e a responsabilidade vem de você? Então, essas coisas, as pessoas não têm esse pensamento. Sim. Isso é muito importante. Vocês me desculpa, tá, Maicon, eu ter entrado um pouquinho nessa questão, mas nós estamos trazendo a questão da responsabilidade, tanto que é sério você ter um financiamento, fazer um financiamento. Não que nós não queremos, eu sou corretor, o Maicon também é corretor, nós queremos vender, nós queremos vender o financiamento, vender os imóveis, mas nós não fazemos isso a qualquer custo, nós não fazemos isso a qualquer preço. Nós orientamos os nossos clientes a quando comprar ou quando não comprar. Eu já tive experiências de sentar com pessoas que estavam na minha frente, amigos que querem comprar, que querem vender, e eu falo assim, não, cara, pensa aqui um pouquinho, senta, vamos ver se essa é realmente a necessidade. Desaconselhar, né? Exatamente.
Porque aí você ganha, além de você ganhar isso, você consegue ganhar um amigo, você consegue conquistar um cliente que vai ser fiel com você o tempo todo. Por quê? Porque você procurou o melhor para ele. Você procurou ajudá-lo e não procurou se aproveitar da situação dele. Por isso, eu sou um vendedor, mas eu não penso só no dinheiro. Eu penso que o meu cliente, ele é o principal da negociação, não é o dinheiro. É o bem-estar dele, é ele alcançar o êxito dele, ele ser bem assessorado. Por quê? Quando isso acontece, eu tenho certeza que a gente vai repetir os negócios. A gente vai repetir os financiamentos. Então é muito, muito importante ressaltar isso. Uma das principais missões da ATA, Alexandre, é justamente isso. É educar o nosso cliente. Tá? Antes de vender, a gente educa o nosso cliente. E não só o nosso cliente, a gente hoje dá treinamentos no mercado de financiamento imobiliário para várias empresas que são parceiras nossas, principalmente imobiliárias, né? A gente treina equipes de corretores justamente nesse sentido, para que o corretor aprenda justamente como lidar com a emoção do cliente também, né? Porque essa questão de a casa própria, ela está muito enraizada, né, no brasileiro. Então, muitas vezes as pessoas, como você falou, não se planejam. Então, a gente ensina desde a pessoa analisar uma simulação, tá? Porque a simulação, ela não é só a taxa de juros. Às vezes as pessoas vão analisar uma simulação de um financiamento, elas olham, a taxa desse banco X é mais baixa que a taxa desse banco Y. Só que um financiamento não está envolvendo só taxa. A gente costuma ensinar as pessoas o seguinte, olha, você tem que analisar o CEP, o custo efetivo total, você tem que ver valor de seguro, você tem que ver se de repente nesse banco a taxa é menor e no outro é maior, mas o seguro do outro banco é menor e acaba diminuindo mais o seu financiamento imobiliário. Então, é uma série de análises que a gente apresenta para o nosso cliente para que ele possa tomar a melhor decisão. Porque um financiamento, ele envolve a entrada, né? Você tem que dar uma entrada. Muitas vezes a pessoa guarda um dinheiro a vida inteira para dar uma entrada no seu imóvel. Você tem ITBI, né, que são impostos que você tem que pagar sobre o valor do imóvel, que muitas vezes não é um valor baixo. Então as pessoas não se preparam para isso. A gente tem clientes que chegam para a gente, Alexandre, e falam assim, Maicon, eu quero fazer um financiamento, quero financiar minha casa, quero sair do aluguel. A gente fala, beleza, quanto você tem para dar de entrada? Não, não tem nada para dar de entrada, eu quero financiar tudo, as despesas, 100% de financiamento, o que der para colocar aí no financiamento, você coloca. Aí a gente tem que explicar para a pessoa, olha, não é bem assim, tal, o financiamento normalmente não é feito 100%. Saiu há um tempo atrás, né, um parecer da Caixa para financiamento de 100% daqueles imóveis que justamente as pessoas não deram conta de pagar, esses imóveis foram a leilão, e esses imóveis de leilão estava sendo feito um financiamento de 100%, mas não são todos os imóveis. Então, assim, a gente tenta explicar para o cliente e apontar para ele o melhor caminho. Teve momentos que a gente já chegou e virou para o cliente e falou, olha, é melhor você não fazer o financiamento, porque você não tem estrutura para assumir isso agora. E a gente dispensou o cliente, falou, ó, é melhor você organizar a sua vida financeira primeiro para depois você entrar em um financiamento imobiliário. Maicon, você não quer vender financiamento imobiliário? Não, a gente quer e a gente tem uma demanda muito alta de financiamento porque o mercado está aquecido. Mas assim como pessoas que trabalham com financiamento, que tem empresa que trabalha com financiamento, nós também somos clientes. Né? Então, o que a gente não quer para nós, a gente não indica para as outras pessoas. Então, a gente orienta o cliente, muitas vezes como se fosse um consultor financeiro. Olha, organiza isso, aumenta um pouquinho o seu score, trabalha melhor essa questão de... porque a parcela não pode ultrapassar 30% da renda da pessoa. E tem pessoas que já estão endividadas, né? E que aquela parcela... financiamentos, empréstimos, etc. Financiamento de carro, pessoas muitas vezes que são servidoras públicas, que já têm alguns financiamentos junto às instituições, né, que elas trabalham, né? Alguns descontos, enfim. Então a gente procura orientar a melhor situação para que o cliente possa assumir esse financiamento, possa ser realizado, né, no seu imóvel. E como você falou, o imóvel só passa a ser seu de fato quando você termina de pagar o imóvel e ele é desalienado do banco e passa para o seu nome. Aí você pode dizer que ele é seu. Enquanto isso, infelizmente, ele está alienado ao banco. Se você não pagar, você vai perder esse imóvel, ele vai a leilão e você vai perder tudo aquilo que você já deu de entrada e que já pagou de parcela. É verdade. Ó, o Samuel está aqui. Vamos ver.
Vamos ver se a gente consegue inserir o Samuel nesse papo aqui. Bem legal, Maicon. Olha, a gente está cheio de perguntas. Agora o Samuel vai responder todas as perguntas. Ô, meus amigos, me desculpe pela confusão aí, mas tive problemas técnicos sérios, a tela do meu telefone rachou, peguei um telefone legal, emprestado, loguei meu Instagram e agora consegui entrar. Tá certo. Maravilha, que bom que você está aqui com a gente. A gente está aqui tirando algumas dúvidas, falando a respeito dos financiamentos, e a gente está com algumas perguntas. A gente tem uma família toda aqui dentro dessa live. Isso é muito legal. Eu acho que nós vamos abrir filiais da ATA e da Best Brokers no Centro-Oeste todo. Amém. Está começando a brotar no meu coração para que a gente possa expandir esse negócio para o resto do país. Maravilha. A Cátia está fazendo uma pergunta bem interessante aqui. O Maicon estava falando a respeito das pendências que às vezes acontecem nos processos, né? E a pergunta foi, porque o Maicon estava explicando para a gente que tem um processo de financiamento, a documentação é entregue ali no início, e até quando chega no prazo da assinatura, tem um processo para ser feito nesse momento. E às vezes pode dar pendências ali. E a pergunta é o seguinte: quem é que faz o ajuste dessas pendências? Porque uma coisa que eu quero ressaltar, que as pessoas não sabem, você conhece aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? A gente acha que a vida dos outros é sempre melhor do que a nossa? A gente que trabalha com crédito imobiliário, com transações imobiliárias, a gente vê o tanto de gente que tem vidas bagunçadas, que tem problemas financeiros, tem problemas de documentação, tem vidas, tem coisas que não foram encerradas, tem falta de documentos que deveriam ter, que a pessoa nunca correu atrás para ter. Então, a resolução de problemas em transações imobiliárias é algo corriqueiro para a gente. A gente trabalha com problemas, com soluções para esses problemas. Para vocês terem uma ideia, diariamente, eu já peguei casa que não tinha escritura, que não tinha seção de direito, que só um cara fez um documento, tipo quase um recibo escrito à mão, passando um para o outro, e aquilo ali a gente teve que fazer uma investigação até chegar em quem tinha vendido, o cara que comprou tinha morrido, e aí vira um espólio. É um negócio assim, a história para contar. É um filme de ação. Então, já que o Samuel acabou de chegar, que ele também tem muita experiência nesse tipo de coisa, quem o Samuel, que faz esse ajuste? Samuel, inclusive, é ex-bancário, né? Ex-bancário de Santander. Exato. Então, o Samuel tem muito a agregar aí pra gente também. Se apresenta um pouquinho, Samuel, antes de você falar da pergunta, porque o Maicon se apresentou, ele disse que é lá do Sul, torcedor do Chavante, a maior torcida organizada, maior torcida organizada do sul interior do Rio Grande do Sul. Tá vendo? Torcedor do Brasil de Pelotas. Exatamente. Eita! Bom, gente, vamos lá. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Samuel, sou um dos brokers da ATA Brasília, junto com o Maicon, né? Tenho aí, como os amigos já colocaram, alguma experiência na área imobiliária. Trabalhei como gerente de negócios imobiliários no Banco Santander por 6 anos. Fui corretor de imóveis antes disso. Depois disso também... Trabalhei um período também com consórcio, tanto para imóveis quanto para veículo, então assim, acaba que já transitei por várias partes desse vasto mercado imobiliário. Né? Claro que muito longe ainda de saber alguma coisa, mas a gente já acumulou aí uma experiência ou duas, como o Alexandre estava contando agora há pouco, de pegar os mais variados causos, né, por aí de coisas assim, algumas chegam a ser muitas vezes inacreditáveis. Mas faz parte, e assim, acreditando ou não, esse tipo de coisa realmente existe, e é o dia a dia do nosso trabalho, tá? Não se engana quem pensa que
Ah, não, porque fazer um financiamento é muito fácil, você só vai, entrega os documentos e espera e está tudo pronto. Seria ótimo se fosse assim, mas você lidar com o mais variado tipo de clientes. Então, tem gente que tem a vida toda em ordem, tem gente que não tem a vida tão em ordem assim. O imóvel, assim como uma pessoa tem uma história de vida, né, imóveis que já tem aí, sei lá, 40, 50 anos de construído, tem as suas particularidades. Então, tudo isso, na hora de fazer um financiamento, acaba aflorando e algumas coisas acabam surgindo e aparecendo. Então, como você também disse, é parte diária, fundamental do nosso trabalho, lidar com isso e principalmente solucionar esse tipo de problema quando aparece, que é diário, né? Eu costumo dizer muito para os nossos clientes quando eles perguntam, mas por que de repente fazer um crédito imobiliário fora da agência, fora do banco, com um correspondente ou com algum parceiro? É como eu sempre digo, por já ter trabalhado no banco. O gerente bancário, ele está ali atarefado com 5, 10, 15 produtos diferentes que ele precisa trabalhar em nome do banco, que é seguro, previdência, abertura de conta, cartão de crédito, aquilo tudo. E acaba que o crédito imobiliário, muitas vezes, é um desses produtos na prateleira. Então, você pedir para uma pessoa, um ser humano normal, lidar aí com 15, 20 situações de 15, 20 pessoas diferentes ao mesmo tempo e no mesmo dia, chega a ser desumano. Enquanto que a gente tem só esse produto para trabalhar, né? Só não porque já é trabalho suficiente, mas nós temos o foco e a nossa atenção dirigida para trabalhar apenas e tão somente com o crédito imobiliário, o que facilita muito em termos de agilidade, de conhecimento, falar com mais propriedade, entender o tipo de problema que muitas vezes o cliente enfrenta e poder solucionar, que é quando a gente chega, eu acho, na resposta da pergunta que você fez sobre de quem é a responsabilidade, não é, de lidar com essas situações. Que cuida de resolver isso? Por exemplo, o cliente ele está com uma pendência, vou dar um exemplo, que é muito comum. Ele se divorciou e não averbou o divórcio dele no casamento, na matrícula do casamento dele. Aí ele está com financiamento, está tudo certo, mas esse documento está errado. Como é que você resolve isso? Bom, aí entra a parte do correspondente ou do parceiro e aí que a ata costuma operar. Por quê? Nós, por já termos o conhecimento sobre esses tipos de problemas e pendências que surgem, nós também temos o conhecimento de como resolvê-los da melhor forma possível e, lógico, da maneira mais rápida possível também. Então, nós tomamos conta do processo de uma ponta até a outra. Então, do momento em que o cliente entrega a documentação ao momento da liberação daquele crédito, nós estamos envolvidos naquilo ali. Claro, algumas coisas de fato só o próprio cliente pode fazer, pegando como gancho esse daí que você deu, esse exemplo que você deu, de uma averbação de um divórcio, por exemplo. Nós orientamos o cliente, nós preparamos a documentação, mas por ser um documento pessoal que exige identificação por documentos, comprobatórios de que aquela pessoa é realmente aquela pessoa, a entrada da documentação em cartório, aí de fato a própria pessoa tem que ir lá levar o documento e depois retirar, porque eu não tenho como tirar um documento em nome do Alexandre ou em nome do Michael. Então o próprio Alexandre vai lá e faz a retirada do documento. Mas a orientação, a maneira como resolver, o caminho que deve ser tomado para aquilo ser resolvido de uma maneira rápida e simples, esse é o nosso trabalho. É aí que a gente entra na parte da orientação e da condução desse processo da melhor maneira possível. Muito legal. A Kátia está aqui, ela falando que ela fez várias perguntas, e ela fez mesmo. Algumas a gente já respondeu. Estou tentando ler aqui se tem mais alguma que não foi respondida. Mas, enquanto eu procuro isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, a respeito do que... Como que está o cenário hoje? Porque vamos lá, vamos fazer um briefing rápido aqui. O ano passado, as taxas de juros caíram assim absurdamente, mesmo dentro da pandemia, e foi um ano em que as pessoas compraram muito, financiaram muito, e elas foi o menor foram patamar, atrás do sonho da casa própria. Oi? Menor patamar desde 1986. Tá? Menor Olha patamar isso. Da história. 2% então, a taxa Selic. A gente chegou
durante muitos anos, praticar uma taxa de custo efetivo total do financiamento aqui entre 11% e 12%. 10,5%, 11%, muitos anos assim. O ano passado essa taxa caiu aí para 6,5%, 6%, chegou mais ou menos a 5 ponto alguma coisa, independendo do tipo de financiamento que você ia procurar. Só que aí esse ano a taxa Selic começou a aumentar novamente. O que está impactando isso no financiamento e como que está o cenário hoje? Quem quer responder? Bom, eu posso começar e o Samuel complementa, né? Beleza. Então, quando nós começamos esse ano de 2021, né, realmente a taxa Selic estava no menor patamar da história. Né? A taxa Selic ela serve justamente para balizar a inflação, né? Então ela não baliza somente o financiamento imobiliário, mas sim vários setores do mercado, né? Inclusive o financiamento imobiliário. E realmente a gente estava anunciando isso no Instagram da ATA para todos os nossos clientes. Olha, estamos no melhor momento para fazer o financiamento imobiliário, porque o mercado financeiro ele já previa que a taxa Selic ela ia subir. Tá? Sim. Na última reunião que nós tivemos agora, na quarta-feira, que foi ontem, dia 4, na última reunião do Copom, que é o Conselho de Políticas Monetárias do Banco Central, houve um aumento e a taxa chegou a 5,75 pontos percentuais. Né? É interessante a gente falar o seguinte, nos últimos 3 encontros do Copom, a taxa ela havia aumentado apenas 0,75 pontos percentuais. Ontem ela aumentou 1%. E no próximo encontro, que está marcado para o dia 22 e 23 de setembro, está previsto aumentar mais 1%. Ou seja, então a taxa Selic ela pode passar 6,75% percentuais. Né? Então, assim, isso influencia no financiamento imobiliário. Né? Apesar dos bancos eles terem aumentado recentemente as taxas, isso influencia um pouco, principalmente quando nós falamos a respeito do financiamento atrelado à poupança. Né? Nós temos aí algumas modalidades de financiamento, como financiamentos pela TR, que é a taxa referencial, nós temos o financiamento atrelado à poupança e o financiamento atrelado ao IPCA. Né? Então, todos esses financiamentos eles sofrem variações com o aumento da taxa Selic e, consequentemente, o financiamento ele acaba aumentando um pouco, a parcela aumenta um pouco, o banco solicita que um cliente apresente uma renda, às vezes, um pouco maior para conseguir compor aquela parcela dentro do orçamento familiar, enfim. É uma série de coisas que vão sendo acrescentadas com esse aumento aí da taxa Selic. Né? Perfeito. Uma coisa que a gente tem que entender é que a Selic ela vem como um contrapeso, né? Uma espécie de balanço para tentar estancar a questão da inflação. Né? Quem viveu aí alguns 20 anos atrás aí vai se lembrar da inflação de 3, 4 dígitos aqui no Brasil e era uma coisa louca, né? Você ia comprar um pedaço de carne e era mais do que um salário mínimo. A hiperinflação, né? Exatamente. Então a Selic ela vem para isso. Por isso ela é o balizador de praticamente tudo. Tudo que envolve crédito, tudo que envolve dinheiro hoje em dia no país está de alguma maneira ligado à Selic. Então, como a Selic estava até então, no começo do ano, no patamar mais baixo da história, é lógico a gente pensar que também o financiamento, o crédito em geral, estaria, por ser ligado à Selic, também no patamar mais baixo da história, e não foi diferente. Chegamos a ter taxas aí de 5,39 atrelado à poupança. Chegamos a ter, pelo IPCA, taxa de 3%. Então, assim, coisas que até 4, 5 anos atrás eram impensáveis, inimagináveis, a gente estava vivendo uma coisa de 2 meses, 3 meses atrás. Vivemos um cenário onde a inflação começou a aumentar um pouco. Para não fugir de controle, qual é o sistema de contrapeso, de balanço? A Selic. Então, o Banco Central se reuniu, né, através do Copom e providenciou o aumento dessa taxa, gradativo, mas já, como o Maicon disse, previsto. Né? Desde o início do ano já se vinha falando, na verdade, do final do ano passado a gente já sabia que esse ano a Selic aumentaria.
é lógico pensar, e a gente também já vinha comentando sobre isso até em lives, em conversas com outros colegas, que por estar atrelado à Selic, o financiamento, a taxa de financiamento também subiria. Né? Ninguém sabia exatamente em quanto, mas sabíamos que aquela taxa não duraria eternamente, não ficaria em 5%, 6% a longo prazo. Vale dizer também que, mesmo tendo subido um pouco a questão da Selic e do financiamento, ainda estamos em patamares que 4 ou 5 anos atrás eram inimagináveis. Hoje, a taxa mais cara entre os bancos privados está em 7,99. Ah, mas estava em 6, estava em 5. Sim, mas há 3 ou 4 anos era 9, 10, 11. Eu cheguei a ver taxa de 12% para imóveis residenciais. Entendeu? Você lembra dessa época, claro, chegamos a ter parceria e trabalhamos juntos um tempo atrás, e a gente via isso e era uma taxa boa e a procura era altíssima, e aquele boom e o pessoal querendo financiar, e hoje não é diferente. Então o banco coloca também essa condição para tentar regular, porque também não adianta botar a taxa muito baixa, emprestar para todo mundo e daqui a pouco você também já não tem mais aquele recurso disponível a preço baixo para continuar emprestando. Então, o próprio banco também tem que usar esse aumento de taxa, muitas vezes, para regular um pouco a procura para trazer e aquela equilíbrio econômico social. Exatamente. Exatamente. Porque se você continua emprestando como se não houvesse amanhã, além do dinheiro começar a ficar mais caro, isso acaba por desregular o mercado. Porque é algo ilusório, é fantasioso, a Selic nas alturas e o financiamento lá embaixo. Então, isso tudo vem impactando. Vai continuar subindo? Vai continuar subindo. A inflação projetada para o ano que vem é de 8%. Então, assim, a coisa de um ano atrás, a gente via inflação na casa de 2 e pouco, 3 e pouco por cento. Agora vai fechar o ano que vem, em 2022, a previsão é que feche em 8%. A previsão para a Selic até o fim do ano é fechar aí em 7,5%. Sendo que começou o ano a 2%. Então nós teremos um crescimento de pelo menos 5,5% na Selic. É lógico e é natural pensar que o crédito também vai ficar um pouco mais caro. Não vai ficar mais difícil, mas vai ficar um pouco mais caro. Significa dizer que é ruim? Não. Ainda é um excelente momento para fazer isso. Porque à medida que também a Selic for subindo, a tendência do financiamento é ficar um pouco mais caro. Então ainda é muito bom e muito vantajoso para o cliente aderir ao financiamento hoje. Essa pergunta que a Kátia acabou de fazer, é um bom momento, é propício? É porque é importante. Olha só como é interessante isso. Há 4 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos, é porque a taxa de juros ela vem caindo, de financiamento, ela vem caindo gradativamente há algum tempo já. Então, há 3, 4 anos, ela estava ali em média de 9, 8,5%, chegando a 10, dependia muito do banco, porque, pessoal, os bancos eles brigam muito entre si ali para oferecer a melhor taxa, né, e a melhor agilidade. Então, eu vou responder essa pergunta da Kátia também, dizendo o seguinte: sempre que tiver abaixo, como a gente está vivendo agora, é um momento propício. O melhor momento foi no final do ano passado, quando a taxa estava lá embaixo e o governo falou, vou liberar crédito e agora aproveita para comprar. Vambora. E aí foi uma procura louca, gente vendendo imóvel, os cartórios abarrotados. Aí as pessoas pensam, mas agora que está um pouco mais caro, então eu não vou comprar? Não, olha, você vai aproveitar essa situação, porque se você for comprar o ano que vem, vai estar mais caro do que agora. Então, é isso que você tem que pensar. Quem comprou há 6 meses atrás, comprou melhor do que está comprando agora. Então, você tem que analisar, primeiro lembrar aquilo que a gente falou mais cedo, analisar todo o contexto, se você tem condição disso. E se você tem condição disso, procurar fazer no melhor momento. O melhor momento é qual? É o que você pode comprar. Essa é a questão. O melhor momento é o que você tem condição de comprar. E se aí isso coincidir que você está com a taxa mais baixa, melhor ainda. Exatamente. Aí o que acontece? Tem gente que tem se preparado para comprar imóveis há muito tempo. Muito dinheiro guardado, muita poupança. Aí o cara chega num financiamento que caiu a taxa lá embaixo, é a hora. Eu tenho dinheiro guardado,
posso financiar um pouco, está cheio de imóvel na praça. Por isso que é muito importante que a gente falou, prepare-se para fazer essa compra, porque não é uma coisa irresponsável. Então eu acho que o momento propício é o momento que você pode comprar, que não adianta. As taxas de juros podem estar lá embaixo, o crédito facilmente liberado, poucas restrições para você comprar. Mas e se você não tiver condição? Então não é o momento propício. Não adianta a oferta ser boa e barata e não poder, né? Eu tô falando aqui do lado do corretor, mas vocês concordam com isso? Sim. Com certeza. Existiu também, Alexandre, pegando esse gancho, um grande aumento da portabilidade de crédito. Ou seja, pessoas que tinham... que as pessoas não sabem, Pessoas que tinham um financiamento que foi feito há 4, 5 anos atrás com uma taxa de 10, 10,5%, fizeram essa portabilidade para uma taxa de 8, 7,5%. Né? E isso, há 30 anos, há 20 anos para frente, tem um impacto muito grande na redução do financiamento. A gente teve clientes que chegou a reduzir praticamente R$100 mil de financiamento, né, com essa portabilidade de um banco para outro. Então é justamente o que você falou. Fazer isso? Sim. Ainda está podendo fazer isso? Então, sim. Porque isso é uma coisa, é uma informação, Marcos, que muita gente não tem. Sim. Muita gente não sabe. Então, aquele cara que comprou o imóvel lá com taxa de juros de 11%, 12% ao ano? A 10%, não. Ele comprou há 10 anos atrás, a 11%, só que o financiamento dele é de 30%. Entendeu? Falta 20 então, anos ainda pela Ele frente. falta 20 anos para pagar. Então, esse é um cliente interessante, uma pessoa que, se ela colocar na ponta do lápis, ela vai falar, vou fazer uma portabilidade, vou procurar o banco, Sim. Vou procurar saber, porque eu vou economizar ainda 20 anos de economia. E aí você pensa assim, qualquer momento para ele é propício dele fazer isso. Por quê? Porque as taxas hoje elas são mais baixas da história. Então ainda é um momento propício para fazer uma portabilidade. Se você que está ouvindo a gente aqui agora, que seja ao vivo ou não, se você está vendo esse vídeo gravado em outro momento, procure saber a respeito da portabilidade de crédito, porque é muito importante para você reduzir custos para você. E a ATA é uma empresa, porque eu tenho acompanhado isso, a ATA é uma empresa que ela oferece esse recurso o tempo todo para os clientes. Porque ela é uma empresa que está interessada em fazer contratações. Você acha, por acaso, que a Caixa Econômica, que fez um financiamento de 11% para você, ela vai se interessar em ligar para você e falar assim, olha, gente, a gente está com a taxa de juros agora a 7%. O que vocês acham de vir aqui e trocar a sua taxa de juros antiga com essa taxa de juros nova? Ela vai fazer isso? Não vai. Com certeza não. Não vai. Você vai receber uma ligação de um Banco Santander, por exemplo, falar assim, você que tem aquele financiamento lá da Caixa a 11% e falta 20 anos para você pagar, por que você não vem aqui para a gente conversar? Porque a gente tem um para oferecer para você por 8%. E você vai economizar aí 3% durante 20 anos. Você só não vai se você não quiser. Aí só se você falar assim, eu gosto demais da Caixa, eu quero continuar mantendo, aquele pessoal é legal, eu gosto de pagar essa taxa e eu vou continuar pagando. Porque ainda, eu volto a dizer, as pessoas ainda estão com a cabeça muito voltadas. Não, financiamento é Caixa Econômica. A gente cansa de pegar clientes. Hoje, de manhã eu tive uma reunião com um cliente, ele é dono de uma construtora, e ele é uma pequena construtora, e ele estava falando para mim, não, agora a gente está proporcionando para o nosso cliente um financiamento na Caixa, a gente está com correspondente bancário. Aí eu falei, amigo, eu conheço ele há 30 anos, amigo, você está muito atrasado. Amigo, você está muito atrasado. A Caixa Econômica é um banco. Olha, a gente tem bancos aqui, eu vou colocar o pessoal da ATA em contato com você, porque você vai aumentar o leque de opções. Hoje, gente, banco é banco, qualquer um. Banco quer dinheiro. E ele quer as melhores taxas para ele está interessado nele. Então, o nosso papel como intermediários é trazer para a população as melhores taxas, os melhores serviços, os esclarecimentos, as consultorias, para que ele faça uma boa compra.
Então, isso é muito importante salientar. A portabilidade, ela é uma realidade, e se a gente conseguir levar isso para a maior parte da sociedade, a sociedade vai ser beneficiada por isso. E é importante também frisar, Alexandre, isso que você falou, a Caixa realmente é um grande player do mercado, realizou sonhos de muitas pessoas aí ao longo do tempo, né? Por ser essa instituição realmente grande nessa área de crédito imobiliário, mas os bancos privados também eles estão se fortalecendo muito nessa parte de crédito imobiliário, e hoje praticamente nós temos taxas competitivas com a Caixa, por exemplo, ou com qualquer outro banco, praticamente no mesmo patamar ou até melhores do que as próprias taxas que são oferecidas. Então, sempre o que a gente orienta para o cliente é pesquisar. Pesquisa, compara, faz simulações em outros bancos, compara, para que a pessoa possa tomar realmente a melhor decisão. E a portabilidade realmente é uma excelente decisão. Eu não sei se vocês chegaram a comentar, só uma observação rápida, em relação à facilidade. Não apenas a gente tem falado, claro, o que conta é a parcela que você vai pagar, é o dinheiro que você vai desembolsar, mas das facilidades que, inclusive, esse tempo de pandemia tem trazido, ainda que forçadamente, para o meio imobiliário, como, por exemplo, o grande ganho com a digitalização completa do processo. Né? A questão de hoje você ter a possibilidade de fazer um financiamento do início ao fim, incluindo a parte de registro, todo via digital, sem que você tenha que se deslocar da sua casa para absolutamente nada. Então hoje isso é uma realidade, coisa que 5 anos atrás era impensado, hoje é totalmente possível e real. Você faz um financiamento, você adquire um imóvel aí 400, 500, 1 milhão de reais, sem sair da sua casa, sem a necessidade de ir a uma agência bancária, sem a necessidade de estar apertando a mão de ninguém, de encontrar, de imprimir uma resma de documentos para poder levar e entregar. Hoje tudo é absolutamente digitalizado, via foto, via WhatsApp, via e-mail, via chat. Então você tem uma comodidade que antes o cliente não tinha. E os bancos privados, eu falo por conhecimento próprio, estão muito, mas muito à frente do que às vezes até a própria Caixa, Banco do Brasil, bancos ou instituições públicas. Né? Então vale sim a pena também por esse outro lado, da comodidade, da facilidade, do acesso a esse crédito que antes era algo mais restrito, você não fazia se não tivesse aquele documento pronto, impresso, com a firma reconhecida, e um carimbo daqui e acolá, e leva de um lugar para o outro, e sabe, isso acabou, isso ficou no passado. Hoje você faz tudo com o seu celular, você não precisa nem mesmo de um computador para poder fazer e finalizar o seu crédito imobiliário. Isso é muito importante frisar que a pandemia ajudou a gente a agilizar esse processo. A gente não pode negar isso. A pandemia trouxe a gente para o século XXI, porque as assinaturas eletrônicas hoje elas são válidas. A gente na imobiliária, o nosso processo também ele é todo digitalizado. Tem cliente que eu nunca vi pessoalmente. A gente recebe a documentação, faz análise, verifica a veracidade, tudo você faz hoje via internet. E, inclusive, as assinaturas de contrato. Tem muita gente que não sabe ainda que são válidas, assinaturas digitais são válidas como se fossem assinaturas de cartório. Então, isso é muito importante frisar. Só quero fazer uma vírgula aqui. Alguns bancos e alguns cartórios ainda não aceitam. Eles ainda estão com o pezinho no século XX. Então, porque eu estou falando isso porque teve alguns financiamentos, algumas vendas que eu fiz esse ano, em que, por exemplo, eu estava com um cliente lá em Natal, ela fez a assinatura digital da certidão, da escritura no cartório daqui de Brasília, e aí o cartório daqui de Brasília juntou tudo e eu mandei para o cartório de registro. Aí toda a documentação do cartório de registro estava lá, tudo certinho, que o cartório da escritura tinha feito, o cartório de notas. Aí chegou na hora do registro, o registro falou assim, não, a gente não aceita essa assinatura eletrônica. A gente não aceita. Aí o que você faz? O que você que não tem assessoria de um corretor ou de um agente financeiro, como o Maicon, como a Ata, como o Samuel,
que você faria se você está com o processo todo pronto e você está fazendo esse processo sozinho, está fazendo todo pronto, aí o cartório de registro chega e fala para você, você não pode registrar o imóvel para você, porque a gente não aceita essa assinatura aqui. Você vai ter que se virar e correr atrás de como resolver. E aí que eu falo que entra a expertise do corretor, do agente financeiro, que aquela hora a pergunta foi feita, quem é que resolve esse problema? Se você não souber quem resolve, você vai ter que contratar um despachante, vai ter que contratar um advogado, você vai ter que contratar um corretor de imóveis, e isso vai sair muito mais caro para você do que se você tivesse feito esse processo todinho desde o início. E com um adendo, para o financiamento, isso é muito importante o pessoal saber, Maicon e Samuel, porque tem gente que acha que existem taxas para serem pagas durante o financiamento. Não estou falando das taxas de impostos, etc. Não. A contratação do financiamento, ela tem algum custo? Como é que funciona isso daí? O serviço de vocês, que vocês fazem, que vocês prestam para as pessoas, ele tem algum custo para quem está adquirindo o financiamento? Vou começar respondendo então essa daí, né? Ou o Samuel, se quiser começar respondendo, Samuel. Pode falar, manda lá. A nossa consultoria, Alexandre, ela não tem custo nenhum para o cliente, nem para a imobiliária, onde nós somos parceiros, né? Em nenhum momento do processo. A gente presta todo esse atendimento para o cliente, para a imobiliária, para os corretores, né? São as partes do processo, sem cobrar um único centavo de nenhuma dessas pessoas. Nós somos única e exclusivamente remunerados pelos bancos e pelos processos que nós emitimos dentro do banco. Então, a nossa consultoria pessoal que nós damos hoje para os clientes, treinamentos para as imobiliárias, nada disso tem custo algum para nenhuma dessas partes. Perfeito. O custo que o cliente vai ter hoje para emitir um contrato é o custo de uma avaliação do imóvel, que é feito pela empresa de engenharia contratada pelo banco, mas aí é um custo que você pode colocar aí no rol dos impostos, das taxas que você paga. Você pode agregar o financiamento, né? Exatamente, mas diretamente para a empresa, para o parceiro, para o correspondente, o custo é zero. Então, assim, acaba que não há uma razão para que você não utilize essa assessoria que não vai te custar absolutamente nada, tanto para o corretor, quanto para a imobiliária e para o cliente final. Né? Vale muito a pena utilizar esse serviço de consultoria, de expertise, para finalizar o quanto antes e da maneira menos difícil possível o processo de financiamento. Né? É para isso que a gente está aqui. Esse é o sentido da ATA, do parceiro imobiliário, realmente, na atuação junto ao cliente, à imobiliária. Prestar um serviço de alta qualidade, um serviço que é complexo, sem elevar e trazer nenhum custo, seja para a imobiliária ou para o cliente que está adquirindo ou vendendo o imóvel. É verdade. É muito importante essa assessoria. Gente, olha só. A gente está com 1h15 de live, vocês acreditam? E a gente está aqui batendo esse papo gostoso. E eu estou vendo que o pessoal também está gostando, que ninguém foi embora. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui na audiência, assistindo a gente. Nós nos propusemos, aqui na BS Brokers, a trazer, desde o dia 22 de julho, uma série de lives com profissionais, com pessoas que estão relacionadas ao mercado imobiliário. Para quê? Para, em primeiro lugar, que você entenda como que funciona a profissão do corretor de imóveis, porque tudo isso que nós temos conversado aqui esses dias, vocês têm visto que eu tenho interagido com todos os convidados, são coisas que a gente, como corretor de imóveis, a gente tem que saber, a gente aprende no dia a dia. Então, eu sei um pouco de financiamento, eu sei um pouco de home staging, eu sei um pouco de direito imobiliário, eu sei um pouco, só que eu não sou especialista dessas áreas. Eu sou o especialista broker, corretor de imóveis, de imobiliária. Mas esses parceiros eles estão sempre ao nosso redor, nós estamos trabalhando sempre juntos para prestar a melhor assessoria. E a ATA Brasília, ela é parceira da BS Brokers desde dezembro do ano passado. E nós temos
divulgado, eu indico a Ata Brasília para todas as pessoas que eu conheço, para todas as pessoas que a gente se relaciona, para corretores, para imobiliárias, porque são pessoas extremamente sérias, extremamente confiáveis. E aí eu tenho que dizer uma coisa, nem sempre dá certo o financiamento com não é por causa deles, às vezes é por causa do banco, às vezes é por causa do cliente que falta algum documento, tem alguma pendência, isso é muito comum. Assim como com a gente também, às vezes não dá certo a gente fazer uma transação imobiliária por causa de vários fatores. Só que a assessoria é séria, a assessoria é transparente e nós temos feito essas propagandas. A BS Brokers ela tem como carro-chefe ser uma agência imobiliária. Isso foi plantado dentro do meu coração, eu acredito nisso. Então, nós temos construtoras parceiras, nós temos o financiamento que é parceiro, nós temos arquitetos parceiros, nós temos outras imobiliárias que nós somos parceiros, dividimos negócio, dividimos vendas. Então, aqui você vai ter um suporte para tudo que você precisa. Essa é a nossa filosofia. Eu, o Maicon e o Samuel trabalhamos juntos diretamente. Além da Ata Brasília, nós compartilhamos também serviços imobiliários, e isso é muito importante. Eu já conheço o Samuel há pelo menos 13, 14 anos, e tenho visto a trajetória dele durante todo esse processo. E já trabalhou em banco, já trabalhou em imobiliária, já trabalhou com consórcio, é uma pessoa altamente tarimbada. E o Maicon, eu não preciso falar nada, vocês conseguiram ver aqui a profundidade do conhecimento dele com relação ao nicho, e ele é torcedor do Chavante, então para mim isso já está é o índio. É o índio, meio caminho andado. Isso aqui é uma brincadeira interna, tá bom, gente? Só para vocês saberem, o Chavante é o símbolo de um time de futebol lá de Pelotas, do Brasil de Pelotas. Quando você entra na cidade, lá já está explicando. 8 pessoas a cada 10 dentro da cidade de Pelotas são torcedores do Chavante. Então eu sempre brinco com ele, carinhosamente, que quando ele for lá, que eu vou junto com ele, que eu quero comprar a camisa do Chavante lá. A maior lá e mais fiel. Do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Se você não assistiu essa live desde o início, ela vai ficar gravada aqui na página da BS Brokers. Nós vamos disponibilizar também para a página da Ata Brasília. E eu agradeço Samuel e Maicon de coração por essa parceria, por vocês estarem andando com a gente, por estarem salvando a gente várias vezes, porque é essa palavra mesmo. Eles resolvem coisas que muitas vezes a gente não resolveria sozinho, vão atrás de muitas coisas. E antes de eu dar a palavra para eles, para terminar, eu quero anunciar algumas coisas aqui. Que as nossas próximas lives, a próxima live, semana que vem, nós vamos ter uma convidada, uma arquiteta, é a Val Monteiro. E eu vou contar a história da Val Monteiro, como a gente conheceu a Val aqui, na nossa live da semana que vem. Ela é uma arquiteta. Nós vendemos um imóvel para o esposo dela e ela acompanhou todo esse processo. Eles têm união estável, então ela acompanhou todo esse processo. E a primeira coisa que a Val falou, eu vou repetir semana que vem na frente dela. Quando a gente entrou no imóvel, ela olhou assim e falou assim: eu vou quebrar essa parede todinha aqui, eu vou abrir tudo, vou fazer um projeto, vai ficar lindo, esse lugar vai ficar maravilhoso. E hoje, eles compraram esse imóvel em dezembro com a gente. Ela vai poder contar essa história aqui. Hoje eles estão fazendo uma série de episódios no Instagram, onde eles estão mostrando toda a obra deles desde que começou a quebrar o imóvel para começar a fazer. Eles já estão no 16º episódio que eu assisti hoje e está muito legal. Ela vai poder trazer essa história. É uma arquiteta bem experiente. Samuel também conheceu ela, acho que o Michael também chegou a conhecer. Sim, sim. Porque
eles também assessoraram eles no financiamento, ajudaram todo no processo da compra, foi muito importante. E ela vai estar aqui contando essa história e outras coisas mais. Então, se você tem gostado das nossas lives, chame outras pessoas para assistirem, convide, manda esse aviãozinho. Eu tenho tentado aí... a minha ideia era fazer lives até o dia 26 de agosto, porque é um dia antes do corretor de imóveis. Mas tem tanta gente que eu quero trazer aqui para conversar, que eu acho que isso vai se estender por mais algum tempo. Inclusive, a gente está na audiência aqui, tem na audiência aqui uma corretora que ela vai vir aqui conversar com a gente, a Dulce. É uma pessoa super especial para mim, é uma corretora também altamente tarimbada, e eu vou trazer ela e a sócia dela, que é a Júlia, nós vamos ter um papo aqui nós três, e nós vamos contar para vocês como que é a vida do corretor de imóveis no dia a dia. É isso que eu quero que elas contem para a gente. Como que é a vida da mulher corretora de imóveis. E a gente vai mostrar para vocês as diferenças da mulher, do homem, quando eles atuam no mercado imobiliário, as dificuldades e as facilidades que cada um tem. Ela está aqui na live e eu já conversei com ela, já falei com a Júlia também, e a gente vai fazer isso. Depois da Val Monteiro, da semana que vem, na outra semana, no dia 19, eu vou trazer aqui para vocês um parceiro meu de Belo Horizonte, de uma imobiliária de Belo Horizonte, que é a Upstate. E a Upstate está trazendo uma novidade para o mercado de Brasília através da BS Brokers. Então, eu estou fazendo essas propagandas aqui, antes de passar para vocês, para que vocês saibam que vem muita coisa boa aí nas próximas semanas para a gente conversar. Se você tem assistido às lives desde o início, não percam as próximas, porque, vou ser sincero, para mim está sendo uma alegria poder estar compartilhando todo esse conteúdo com todas essas pessoas especiais que estão na minha vida e que fazem parte da minha caminhada, da minha trajetória. Então, eu quero, pela BS Brokers, agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui até agora, e eu passo a palavra para o Maicon, para o Samuel, para eles finalizarem a participação deles. Alexandre, para a gente é sempre um prazer estar aqui com você, né? A gente conhece o seu caráter, sabe que você é um excelente profissional aí do mercado imobiliário em Brasília. A BS Broker é uma imobiliária atualizada, né? Tá em uma excelente localização também ali no Sudoeste. Então você tem feito um trabalho fantástico aqui em Brasília, né? Com toda a tua equipe aí. E para a ATA é sempre um prazer estar aqui com você, né? Hoje a ATA, nós somos aí a maior plataforma independente de crédito do Brasil, né? Isso para a gente é algo muito importante. A gente está aí agora, juntamente com o Quinto Andar, né? Nós incorporamos aí a Quinto Andar, como eu falei no início, para trazer também mais força para o mercado e várias novidades aí. Então, hoje a ATA e o Quinto Andar são praticamente aí uma empresa que trabalham juntas, né? Com o nosso CEO aí, Renato, e a gente vai trazer muitas novidades para o mercado, tanto na área de crédito imobiliário, quanto na tecnologia de crédito imobiliário. Isso é muito importante também aí para o mercado de Brasília. E vocês, como parceiros da ATA também, aí tem todo o nosso suporte, a nossa ajuda para o que vocês precisarem, né, treinamento aí para os corretores, tudo que nós já falamos aqui anteriormente nessa live. E a gente só tem a agradecer a você pela parceria, né, pela paciência aí que você tem com a gente, né? E mais uma vez é um prazer estar aqui com você aí e falar para a tua audiência. Para a sua também. Para a nossa também, da ATA, né? Em breve nós queremos trazer o nosso CEO aqui, o Renato, para estar falando um pouco a respeito do crédito imobiliário, das tecnologias que estão aí surgindo no mercado para facilitar tanto o nosso trabalho, que trabalhamos nessa área de crédito, quanto o trabalho do corretor também, do cliente e assim por diante. Perfeito, maravilha. Samuel. Na mesma toada do Maicon, de fato agradecer. Primeiro, me desculpar de novo pelos problemas técnicos que eu tive no início, só consegui entrar lá pela metade da live, né? Mas, assim, um tempo de muita qualidade, de muito aprendizado, né? É importante a gente trocar essas figurinhas, trocar essa experiência, poder falar para a tua audiência e você poder estar falando para a nossa também, porque o mercado hoje em dia ele tá exigindo isso também, né? Essa interação, essa comunicação, que o profissional seja cada vez mais completo, que domine cada vez mais áreas. Então é um prazer para a gente também poder estar caminhando contigo, como você falou.
É uma alegria muito grande a ATA poder ser parceira da BS Brokers e a BS Brokers parceira da ATA. Então nós seguimos juntos, caminhamos juntos, né? E é isso. O que vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição, assim como eu tenho certeza que a gente precisando, a BS Brokers sempre vai estar à disposição também para a gente poder estar caminhando junto e fazendo o que é melhor para o cliente, né? Porque se nós estamos aqui trabalhando, falando, fazendo isso tudo, é em prol do cliente, né? De bons negócios, de boa assessoria, enfim, de bom atendimento, que é o que as pessoas eu acho que estão mais carentes hoje em dia e buscam com mais afinco, né? Serem bem atendidas onde estiverem. Então nós estamos nesse mercado para isso também. Agradecer mesmo e continuamos à disposição para o que vocês precisarem e quiserem. Maravilha, gente. Maravilha. Se vocês quiserem mais informações sobre a ATA, você vai lá na página do Instagram da ATA, é @ata com 2 T's, ATA Brasília. É ATA BSB, né? Ou ATA Brasília? ATA Brasília. @ata com 2 T's, Brasília. E aí você vai ter lá, olha, o conteúdo que eles colocam diariamente ali é muito importante para vocês. Eles estão sempre dando dicas, falando coisas que são concernentes ao financiamento, ao mercado imobiliário. Então, é muito legal. Visita a página, procura lá a ATA. Se você precisar de um financiamento, você pode entrar em contato com eles lá no link da bio deles, do Instagram, porque eu garanto para vocês que é um trabalho sério, profissional, transparente e que dá resultado. Eu tenho visto isso e tenho agradecido muito a Deus por estar caminhando com esse pessoal aí 100%. Só para vocês terem uma ideia, a ATA é parceira da Remax, que é uma das maiores redes de imobiliárias do Brasil, uma franquia imobiliária, e eles atendem as Remax. Para você ter uma ideia do nível, do calibre da ATA, não é qualquer coisa. A ATA não trabalha só com financiamento bancário, eles também têm seguros, seguro incêndio, isso tudo faz parte do hall de produtos dele. Então, se você quer saber um pouquinho mais, segue lá a página da ATA e você também pode seguir o Maicon e seguir o Samuel. @Maicon Pérez. Maicon.ribeiro.Pérez. Pronto, é que ele quer dificultar sempre. É o Instagram que dificulta. Pérez. É Pérez. Ele sempre fala para mim, é Pérez. Instagram chavante. E o @Samuel Piol. Então, você pode seguir esses dois rapazes aí, que você vai estar tendo excelentes dicas. São pessoas sérias e qualificadas, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. Vocês que estão assistindo a gente até agora, agradeço. A gente sempre se empolga e passa um pouco do tempo, mas eu acho que o conteúdo ele é enriquecedor. Beleza? Sem dúvida. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Até breve. Valeu. Um abraço. Até. Tchau.